Pronto, estamos gravando. Beleza. Então, o que é que a gente pensou na aula retrasada? A gente tinha entendido o que era uma função. A gente tinha entendido como é que uma relação binária pode ser uma função, dado duas condiçõezinhas. Lembra que eu falei para vocês? Uma relação binária, ela vai ser função se todo o conjunto partida, no caso, for igual ao domínio, né? Ou seja, não tiver sobrando, como aqui nessa relação binária, não tiver sobrando esses 5 aqui. Então, não pode sobrar elemento no conjunto partida que não esteja participando do domínio, ou seja, não pode participar, desculpa, não pode sobrar elemento no conjunto partida sem estar se relacionando, né? E a segunda condição foi que cada elemento que está se relacionando só pode se relacionar com um elemento do contradomínio, não é? Foi essas condições aí, para ser uma relação binária ser função. E aí, o que a gente fez? A gente começou depois a analisar funções. Analisar funções é entender basicamente um monte de coisa, né? Mas a gente começou primeiro entendendo o quê? Deixa eu mostrar aqui. Entender como é que a gente encontra o domínio de uma função, como é que a gente encontra a imagem de uma função, como é que a gente encontra o estudo do sinal da função, como é que a gente também faz agora o comportamento, cadê? O comportamento de uma função. A gente aprendeu essas 4 coisas na aula passada, certo? E com vários exemplos. Agora eu vou introduzir mais 2 coisas, que é tipologia e paridade. Tipologia é a gente saber se uma função ela é injetora, sobrejetora ou bijetora, que é quando é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Eu vou chegar lá. E a segunda coisa que é paridade é saber se ela é par, ímpar ou nenhuma das duas. Vocês vão ver que são características muito importantes para várias funções. Com isso aí, você vai aprender muito bem função do segundo grau, você vai aprender por função do primeiro grau. Você vai aprender muito bem, por exemplo, funções trigonométricas, que caem muito no Enem, que é a função seno, função cosseno. Então, assim, são quesitos, são características dessas funções que ajudam você a entender elas. Beleza? Então, vamos com calma. Eu vou fazer, a partir de agora, quando eu for fazer um exemplo, eu vou usar tudo que a gente estava aprendendo, que é o quê? Domínio, imagem, comportamento e estudo do sinal. Mas o que a gente vai aprender hoje. Por isso que vai valer a pena para dar uma revisada também, entendeu? Então vamos lá, ó. Deixa eu voltar para cá. Então vamos aprender o que é uma função injetora, tá bom? De novo, gente, quem vocês quiserem que aumente o tom de voz, vocês avisam, tá? Eu vou ficar falando aqui, mas por favor, também participem, tirem do mute e perguntem, tá bom? Essa parte é muito importante vocês perguntarem. Então, vê só, vê que interessante. Eu vou dar a ideia primeiro e depois eu explico isso daqui, tá bom? Ó, tá aqui uma relação binária que, a primeiro momento, ela é função, né? Vocês estão vendo que todos os elementos aqui do conjunto partida participam da relação. Concordam comigo? Então, aquele quesito que o conjunto partida é igual ao domínio, está atendido. E a segunda condição, que é o quê? Cada elemento aqui do domínio só está se relacionando uma vez, só sai uma flecha, né? Então, isso quer dizer, se só está se relacionando uma vez, atende aquela segunda condição. Ou seja, isso aqui é uma função, tudo bem? Beleza? Agora, tem uma terceira característica, que é a característica de uma função ela ser injetiva ou ser injetora. É justamente quando cada elemento que está se relacionando aqui está se relacionando com um diferente do outro. Como assim, professor? Vê. Imagina que isso aqui é um x1, não tá muito ruim o desenho, eu vou colocar aqui x1, tá bom? x1, x2, x3 e x4, para facilitar, tá? E aqui, ó, y1, y2, y3, y4, acho que fica mais fácil assim. Então, percebe, ó, x1 está se relacionando com y1, x2 está se relacionando com y2, x3 com y3, x4 com y4. Percebe que o cara que x1 se relaciona, que é y1, é diferente do cara que x2 se relaciona. Ou seja, se eu diferenciar aqui alguém do domínio, a imagem também vai ser o quê? Diferente. Ou seja, elementos distintos do domínio possuem também imagens distintas. Como assim? Se eu modificar o cara do domínio, eu modifico o cara da imagem. Entende? Então, isso é ser injetora. Professor, como assim? Dá um exemplo. Ó, vê. Vou mostrar aqui uma coisa. Eu criei uma função aqui, ó. Olha esse cara aqui. Ó. Eita, caramba. Já estou indo para a função PAC. Calma. Olha esse cara daqui, ó. Deixa eu ver um exemplo massa. Pronto. Essa função aqui, ela não é injetora. Deixa eu pegar uma função injetora aqui para vocês. Pronto, aqui, ó. Vê só. Olha essa letra D.
Vocês estão conseguindo ver essa letra D aqui? Dá para ver ou quer que eu dê um zoom? Dá pra ver. Dá para ver? Dá pra ver. Ó, Dá pra ver. percebe o seguinte, vê. Pega um x aqui, ó, pega um x aqui. X igual a -2, certo? X igual a -2. A imagem de x igual a -2 é quem? -2 também, não é? Se x igual a -2, você vai para a imagem y igual a -2. Todo mundo concorda com isso? Tudo bem? Uhum. Se eu aumentar o x, ó, toda vez que eu aumento o x, deixa eu pegar um x qualquer, não estou me importando com o valor. Mas, poxa, gente, bora meu filho, pegue. Ó, se eu pegar esse x aqui, que eu não sei qual é o valor, e pegar a imagem dele aqui, ó, pá, pá. O que é que acontece? Eu garanto a você que a imagem dele vai ser diferente, concorda? Só porque não é igual a -2. Eu alterei o x, alterei o y. Depois, vou pegar esse outro x aqui, ó. O y também é diferente. Se eu pegar outro x aqui, ó, o y também é diferente. Se eu pegar outro x aqui, ó, o y é diferente. Ou seja, toda vez que eu altero o x, Professor, o y é diferente. Fala. qual é a função dessa letra D aí? Porque, tipo, x tá -2, y -2. Aí depois, x tá Não, 3, mas y isso tá aqui 2. a gente não sabe exatamente que função é essa. Pode ser um monte de função. Porque a gente não sabe que Uhum. função é essa. A gente tá focando em analisar o comportamento e não em saber qual é a lei de formação. Porque eu acho que tu deve estar se perguntando Entendi. se é uma função do segundo grau, se é uma função do primeiro grau, se é uma função exponencial, É porque, logarítmica. tipo, tá bem, tipo, tem gráfico que você olhando, você vai reconhecer logo qual Sim, é a sim, função. exato. Mas essa daí eu tô olhando aqui, não tô conseguindo reconhecer. Uhum. Mas é justamente isso. O que a gente está fazendo aqui, por enquanto, não é olhar para a lei de formação, percebe? A gente está analisando mais o comportamento geral da função, só olhando o gráfico, percebe? Que isso é muito importante. E aí, quando a gente chegar em função propriamente dita, a gente vai fazer isso que ele está fazendo. Ah, eu já sei qual é a forma da função do primeiro grau, vou agora saber que é uma reta, sei a forma da função do segundo grau, que é uma parábola, sei a forma da curva exponencial, sei a forma da curva logarítmica. E aí a gente vai focar mais nisso, entende? Mas por enquanto aqui eu só quero que tu entenda, porque essas características que a gente está utilizando aqui, a gente vai usar para as outras funções. Gente, só para simplificar aqui agora. Como assim, professor? Quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, ó. Uma função é injetora, se a gente olhar para o gráfico, acontece isso. Ó. Lembra que quando a gente, para caracterizar a função, a gente não traça linhas verticais? Vocês lembram disso? Que para identificar se o gráfico daquela relação é um gráfico de uma função, a gente vai traçando linhas verticais. Se tocar em um ponto na função, o que é que acontece? Ela é função, não é? Lembram disso? Isso quer dizer, quando a gente, para identificar se uma função ela é injetora, a gente faz o contrário. A gente traça linhas horizontais. Vê se não faz sentido. Por quê? Se a gente ficar traçando linhas horizontais, ó aqui, ó, linha horizontal, e traçar e atingir a função em apenas um ponto, o que é que acontece? Ela vai ser injetiva. Por quê, professor? Vamos parar para pensar, vê só. Eu vou colocar na função do segundo grau, que é uma função para que a gente vai chegar lá. Mas, ó, se eu traçar uma linha horizontal aqui, vocês estão vendo isso aqui, esse gráfico da função do segundo grau, que é um gráfico de uma parábola. Vocês vão ver, a gente vai estudar muito isso, certo? Mas, ó, se eu traçar linhas horizontais aqui, em qualquer um desses pontos aqui, ó, um desses, desculpa, pontos não, em qualquer altura aqui, pelo menos aqui. O que é que vai acontecer? Eu vou atingir a função em quantos pontos? 2 pontos sempre, não é? Vocês concordam comigo? Eita, bexiga, não tá saindo esse negócio. Saiu. Deixa eu voltar aqui, gente, para apagar esse negócio aqui. Só um momentinho. Porque eu apertei aqui sem querer, aí ele ficou com esse negocinho chato aqui. Vocês concordam comigo? Toda vez que eu traçar retas horizontais, vão ser, vai atingir, na verdade, a função em 2 pontos. O que é que isso quer dizer, minha gente? Quer dizer que, ó, esse x aqui, x igual a -2, tem imagem quanto? 4, né? Ó, olha esse ponto aqui, ó, x igual a -2, e a imagem dele é quanto? 4. Concorda comigo? Se o x for igual a 2, quanto à imagem dele também? 4 também. Concorda comigo? Isso quer dizer que se eu for olhar para o gráfico aqui, ó, aquele diagramazinho, quer dizer o quê? Que o x igual a -2 e o x igual a 2 estão se relacionando com o mesmo y, que é quanto? 4. Lembra que eu falei para vocês que pode haver convergência? Então, o que que acontece, ó? O -2 está se relacionando com 4 e o 2 está se relacionando com 4. Isso quer dizer que ela não é injetiva. Por quê? Elementos distintos do domínio estão possuindo a mesma imagem. Não é isso que eu quero para ela ser injetiva. Para ela ser injetiva, toda vez que tiver um elemento do domínio, só vai se relacionar com um cara.
lá da imagem. E o cara diferente, esse 2, teria que se relacionar com outro elemento distinto que não fosse o 4, entendeu? Para ela ser injetiva. Então não pode haver o que eu falei para vocês, convergência para ela ser injetiva. Alguém não entendeu o que eu falei, quer que eu repita? Por exemplo, vou colocar aqui a altura aqui desse ponto e a altura deste ponto, que é a imagem 1. Olha para cá, ó. Se o x for igual a menos 1, a imagem dele é quanto? 1. Se o x for igual a 1, a imagem dele é quanto também? 1. Ou seja, 1 e menos 1 estão com a mesma imagem. Isso ainda é função, é beleza, mas ela não vai ser injetiva. Por quê? Estão indo convergindo para o mesmo cara. Para ser injetivo, é isso aqui que tem que acontecer, ó. Cadê? Se x1 for diferente de x2, ou seja, se eu pegar elementos diferentes aqui do domínio, eu garanto para você, se ela for injetiva, que a imagem de x1 vai ser diferente do que a imagem de x2. Ou seja, elementos distintos do domínio possuem o quê? Imagens distintas. Para garantir isso visualmente no gráfico, você tem que traçar o quê? Retas horizontais e atingir apenas em um ponto a função. Se isso acontecer, você está garantindo o quê? Que esse x só está se relacionando com esse y. Esse x só está se relacionando com esse y. Esse x só está se relacionando com esse y. Toda vez que você traça retas horizontais e atingir um ponto, você garante isso, entendeu? Então, ser injetivo é isso, gente. Elementos distintos do domínio possuem imagens distintas. Professor, por que isso vai ser importante? Porque quando você trabalha com injetividade, você garante várias características de funções. Várias características. Certo? Eu vou explicar lá mais futuramente. Mas, por enquanto, vocês estão entendendo o que é função injetiva? Posso passar? De boas? Vou passar, tá? Sim, tá de boa. Tá de boa? Pronto. Então, vamos agora aprender o que é uma função sobrejetiva ou sobrejetora. Vê, função injetiva e função sobrejetora são duas coisas totalmente diferentes, certo? A função pode ser as duas ao mesmo tempo, e quando é das duas ao mesmo tempo, ela é bijetora, que a gente vai ver agora. Sendo que, vê que interessante, essa relação aqui, binária, essa daqui, ó, vocês estão percebendo que ela não é injetora, ela é função, mas ela não é injetora. Por que ela não é injetora? Alguém pode me dizer? Essa relação daqui, ó, tá vendo? Alguém identifica por que ela não é injetora? Porque uma tá ligado Porque o ligado domínio a não uma. tá. Dois números de domínio tá ligado a uma única imagem. Perfeitamente. Ou seja, olha o que está acontecendo aqui. Esses dois caras estão convergindo para o mesmo. Gente, isso aqui é função. Lembra que pode haver convergência, mas essa é uma função que não é injetora. Muito bem, perfeito. Por quê? Dois caras do domínio estão com a mesma imagem. Isso não é injetividade. Agora vamos lá. Lembra que a gente fez um monte de caso onde podia sobrar. Vocês falaram um monte de vezes, gente. Ó, não tem problema sobrar a cara aqui no contradomínio. Não tem problema. O que não pode sobrar é aonde? No domínio, não é? Tudo bem aí? Ser sobrejetora é quando a imagem é igual ao contradomínio da função. Resumidamente, não sobra a cara aqui no contradomínio. Então eu botei esses pontinhos aqui para dizer, isso aqui ela não seria o quê? Sobrejetora, porque está sobrando gente no contradomínio. Mas agora eu quero que não sobre gente no contradomínio. Eu quero que ela seja o quê? Sobrejetora. Então eu vou tirar esses pontinhos vermelhos daqui, só um momentinho, porque isso aqui é sobrejetora. Desgraça. Aqui, ó. Eita, bexiga, minha garganta tá doendo. Agora, ó, e aí o que é que vai acontecer? Para ser sobrejetora, o contradomínio tem que ser igual justamente à imagem. Percebe que nessa relação binária não sobra elementos no contradomínio da função? Todo mundo concorda comigo? Todo mundo está se relacionando aqui. Então, a outra função. Qual o nome da outra função que você falou? Injetora? A injetora Uhum. não vai poder, tipo, do domínio, que os Uhum. domínios têm a única imagem. E na do sobrejetora vai poder ter, né? Vai poder Contanto que não ter sobre nada na imagem, né? no contradomínio. Isso, perfeito. Exatamente. Ou seja, lembre-se Beleza. que uma coisa pode ser injetora, mas não ser sobrejetora. E a mesma relação binária também pode ser sobrejetora
e não ser injetora são coisas totalmente distintas, percebe? São características que uma não depende da outra, entende? Você pode ter as duas ao mesmo tempo, pode ser uma, pode ser só a outra, ou seja, você tem que analisar para verificar. Quando acontecem as duas ao mesmo tempo, acontece a coisa maravilhosa que se chama bijetora. Quando uma função é bijetora, acontece uma coisa que a gente chama de relação bionívoca, que é a coisa mais linda do mundo. Qual é a coisa? Qual é a ideia? A relação está de 1 para 1. Cada x está se relacionando com um y. Por quê? Olha o que acontece. Ó. Ela é função. Ou seja, não pode. O que aconteceu? O que é que não pode acontecer? Não pode sobrar gente no domínio e cada um ter que estar se relacionando com uma única imagem. Isso é ser função. Sendo que ela é injetora. Ou seja, elementos distintos aqui do domínio estão se relacionando com imagens distintas. Ok? E agora ela é sobrejetora. Ou seja, não sobra gente aqui o quê? No contradomínio. Veja que lindo. E aí, olha o que acontece quando uma coisa ela é bijetora. Acontece uma relação de 1 para 1, que a gente chama isso de relação bionívoca. Não é para vocês decorarem o nome. É só para vocês entenderem quando vocês encontrarem esse nome. É lindo. O que acontece? Um x está se relacionando com y, um x está se relacionando com y, um outro x está se relacionando com outro y. A relação de 1 para 1. Entende? Então vocês vão ver vários casos, onde essa questão de ser bijetor é muito importante. Inclusive, para você entender o que é uma relação de uma função exponencial para uma relação de uma função logarítmica, são funções inversas. A gente vai ver o que é isso. E aí, para uma função inversa da outra, tem que ser bijetora. Vocês vão entender isso. E vocês vão achar, vocês vão precisar dessa relação de ser bijetora para entender isso, tá? Mas por enquanto, tudo bem o que é ser injetora e ser sobrejetora e ser bijetora? Tudo bem? Sim. Posso passar? Sim. Pronto. Então, massa. E agora, depois que eu falei dessa parte de topologia, eu vou falar logo sobre paridade para a gente fazer uns exemplos, tá bom? E a gente vai analisar tudo de novo das outras. Tem mais exemplos aqui, eu acho que eu separei. Separei um monte de exemplo aqui para a gente fazer, certo? Então, vamos logo falar sobre paridade de funções. Então, vê, a gente terminou tipologia, tá? Tipologia é dizer se é injetora, sobrejetora, ou se não é nenhuma das duas, ou se é bijetora. Tudo bem? E aí, paridade agora vai trabalhar com outros dois novos conceitos, que é se é par, se é ímpar. Tudo bem? Então, primeira coisa que eu vou falar é sobre simetria, para vocês entenderem o que é a função par e o que é a função ímpar. Eu vou dar isso aqui agora, tá? Depois a gente... Calma, peraí, deixa eu tirar essa parte vermelhinha aqui. Depois eu boto. Olha só. Vê, olha para essa função do segundo grau, minha gente. Olha para cá, para essa função do segundo grau. Paridade está muito relacionada à simetria. Como assim simetria? Simetria é como se tivesse um espelho, sabe? Como se uma coisa fosse igual a outra a partir de algum referencial. Como assim? Vê, olha para cá. Vocês percebem que se... Olha, imagina o eixo y como sendo o espelho, tudo bem? Nessa função aqui, que é uma função do segundo grau, x ao quadrado, certo? F de x igual a x ao quadrado. A gente vai ver muito essa função de segundo grau. Nesse caso, olha o que acontece. Se eu espelhar, imagine que o x fosse um espelho. Esse lado direito da função aqui, sobre o lado esquerdo. Olha para a minha câmera. Imagina que, olha para a minha mão aqui. Imagina que eu estou fazendo isso, como se fosse um livro, ó, fechando. Ó. Vocês concordam comigo que vai bater na mesma coisa? Percebe que um é o espelho da outra com relação ao eixo y. Se você vê o que está do lado esquerdo do eixo y, é como se eu tivesse refletido do lado direito e vice-versa. Vocês estão conseguindo visualizar isso só visualmente? Né? Só estou perguntando coisa visual. Vocês estão conseguindo visualizar isso? Sim. Sim? Não. Não estou conseguindo visualizar? Quer que eu repita? Ah, não. Ah, entendi agora. Vê, imagina Porque, como se... tipo, tem o menos 2 no X ali e tem o 2 positivo no X também. Isso, Aí isso. eles encontram com. O contradomínio dele é o 4. Aí fica, tipo, Isso. bem igualzinho. Isso, exatamente. E bem igualzinho. É isso, é exatamente essa definição que eu quero. Bem igualzinho. Por quê? Presta atenção. Percebe que, olha para cá, como tu falou, o x igual a 1 tem a mesma imagem do que? Do x igual a menos 1, que é quanto? 1. Porque se você substituir, ó, menos 1 lá, fica menos 1 ao quadrado, que é igual a 1. E 1 ao quadrado é igual a 1 também, né? Se a gente fizer aquele joguinho, né, de substituir na função que a gente estava fazendo antes, não é? Então, f, olha para cá, ó, f de menos 1, que é a imagem que é 1, né? F de menos 1 é igual a f de 1. Vocês concordam comigo?
É a mesma coisa, ó. Se eu substituir f menos 1 na função, vai dar 1. Ou seja, 1 igual a 1 aqui, né? E se eu substituir 1 na função, também vai dar 1. Tudo bem? Aí? Vocês entenderam isso? Isso quer dizer o Sim. quê? Isso quer dizer o quê, minha gente? Que olha o que eu vou falar. Elementos simétricos do domínio, como assim simétricos? Opostos pelo sinal, ó. Menos 1 e 1, menos 2 e 2. Elementos simétricos do domínio possuem mesma imagem, não é? Vê se não faz sentido o que eu falei. Por exemplo, 2 e menos 2 agora, ó. Quem é o f de menos 2? F de menos 2 é 2 ao quadrado. Eita, desculpa. Menos 2 ao quadrado. Eu tava viajando 2. Meu Deus, eu só queria apagar isso. Que negócio chato. Pera aí, deixa eu ver se Pega pra mim. Ah, voltou. Pera aí, borracha. Eu quero borracha, mano. Por isso que eu não gosto do PowerPoint, velho. É um saco. Vou deletar aqui, tá, gente? Depois eu boto de novo. Ô, pessoal, por que você não usa aquele aplicativo que você tava usando? Vou usar, mas eu vou fazer é porque eu tô escrevendo aqui pra deixar registrado pra vocês, sabe? Ah, é melhor mesmo. Entendeu? O slide riscadinho é melhor. É, porque todo mundo fica pedindo, professor, eu quero o slide de riscadinho. Meu irmão, vocês querem o riscadinho do slide? Tudo bem. Eu vou fazer o riscadinho agora, bem direitinho. Ó, f de menos 2, tudo bem? É substituir o quê? O menos 2 na função, não é? Então fica o quê? Menos 2 ao quadrado, tudo bem? Porque eu tô pegando aqui, ó. Só substituir aqui, ó. O x igual a menos 2, jogando o x igual a menos 2, né? Então fica menos 2 ao quadrado. Lembre-se, ó, potência de base negativa elevada a expoente par. O que isso quer dizer? Ó? Presta atenção. É menos 2 vezes menos 2, não é, minha gente? Isso aqui. Então, o que você faz? Menos com menos, mais. Sempre faça primeiro, em uma multiplicação, faça primeiro o jogo de sinal, para depois você fazer a multiplicação. Então, menos com menos vai dar mais. 2 vezes 2, mais 4, ou simplesmente 4. Tudo bem? Alguém quer que eu repita isso aí? Pode dizer, tá? Que eu repito, não tem problema. E aí, ó, seria 4. E o f de 2, minha gente, é o quê? 2 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado fica 2 vezes 2, que é simplesmente 4, né? Então, vai ser 4 também. Alguém teve dúvida no que eu fiz e quer que eu repita? Posso continuar? Vou continuar, tá? Mas falem, por favor. Preciso que vocês falem, que vocês interajam. Principalmente nessas operações básicas, eu quero que vocês tenham consciência do que eu estou fazendo, porque posso estar passando em uma coisa que vocês tenham dúvida. Eu não posso passar, eu preciso tirar a dúvida de vocês, tá? Não tenham vergonha de perguntar, professor, não entendi, eu quero que você repita. Eu repito, certo? Beleza, então dá 2 ao quadrado aqui dá 4, ou seja, ó, olha para cá, ó. X igual a 2 e x igual a menos 2 possuem mesma imagem, que é 4. Então, função par é isso. Elementos simétricos do domínio possuem em imagens iguais. Então, isso quer dizer que menos 2 e 2 tem a mesma imagem, que é igual a 4, então é uma função par. Se você repetir esse processo para todos os elementos do domínio e você garantir isso, é uma função par. Professor, eu vou ter que fazer isso para todos os elementos do domínio? Não, você pode ver graficamente. Graficamente é como, minha gente? A função possui o quê? Simetria com relação a quem? A y. Tudo bem? Ou seja, é como se eu estivesse espelhando a função sobre o eixo y, entendeu? Faz o livro fechando, olha para minha mão, faz o livro fechando, ó. Tchu! Se você estiver rebatendo aqui e for a mesma coisinha espelhada, tá tudo mais que maravilhoso. Tudo bem? É uma função par. Ok, gente? Repete o negocinho da mão aí, professor. Você quer ver o Do negocinho da livro aí que mão? você falou. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Tá conseguindo ver minha câmera? Tá vendo? Sim, botei nela agora. Imagina que o meio da minha mão, onde eu tô batendo aqui, ó, seja o Y, tá vendo? Aqui no meio, ó, tá vendo onde eu tô Uhum. raspando? Tu faz assim, Sim, ó, é a reta Y. fecha. Tu fecha ele, ó, entendeu? Fecha a mão, Entendi, vai dar no mesmo, né? vai dar no mesmo, né? Percebe que se você fechar, é como se você estivesse espelhando. A gente chama isso de Sim. rebater. A gente chama isso de rebater. Se você É rebater, por como se exemplo, tivesse posto um espelho, né? exato, De frente para a função. a ideia é justamente essa. A gente chama isso de rebater, mas é como se fosse um espelho. Ou seja, se eu pegar essa parte da direita e rebater, ó, sobre a que está à esquerda do eixo Y, vocês vão perceber que vai dar a mesma Entendi, coisa, tá bom? Então, entendi. uma função, ela é par, certo? Se ela possui simetria com relação ao eixo Y. Tudo bem? E, assim,
objetivamente, algebricamente, acontece isso aqui, ó. Uma função é par se para todos, isso aqui, lembra que esse símbolozinho aqui é para todo, tá? Ou seja, para qualquer x do domínio, aqui que eu comparar, ou seja, vai acontecer o quê? F de x igual a f de menos x. Vê que interessante, ele está dizendo assim, ó, um elemento e seu simétrico vão ter a mesma imagem, entendeu? Então, elementos simétricos do domínio possuem imagens iguais. Função par, certo? Vamos para a função Professor, ímpar. qual foi o sinal que você falou aí? Porque eu não Desculpa. consegui visualizar. Aqui, ó. Esse daqui, ó. Tá vendo? Ó. Hum, F de x igual a f de menos x. Então, eu tô dizendo assim, ó. A imagem de um elemento x é igual à imagem de um elemento menos x. Ou seja, entendi. elementos simétricos, que x e menos x, qualquer que seja o x, né? 1 e menos 1, 2 e menos 2, 5 e menos 5, percebe? Vão ter imagens Professor, iguais. Fala. é função par porque, tipo, só vai dar nisso se todo um número assim, que o número que fica em cima for par, né? Tipo, no lugar Não, do 2 ali, tipo, fica 4. o expoente não necessariamente. Tem outras funções pares que não têm expoente par. Mas sim, não necessariamente toda função com expoente par vai ser também função par. Por exemplo, se tu fizer essa função aqui, a gente vai ver que f de x. Tu desliga o teu fone quando tu falar, porque fica um chiado da bexiga. Mas, ó, x, por exemplo, essa função aqui, ó, ela já não é par. E ela é quadrada. A gente vai ver que ela não é par. Vai ter certas condições para uma função do segundo grau ser par. Não dá para generalizar sempre que o expoente for 2, ela vai ser par, não. Se o x da 4, por exemplo. Porque a gente vai ver que, deixa eu ver uma função que não é uma função que é par. Função seno. Função seno, ela é par. Não? Não. Função cosseno, desculpa. Função cosseno f de x igual a cosseno de x é par. E não necessariamente o expoente tem que ser para uma função ser par. Não dá para generalizar isso, não. A condição que você tem que visualizar no gráfico é, primeiro, a simetria e acontecer isso daqui, ó. Como é que eu verifico, por exemplo, algebricamente, ó? Vê, tu faz assim, ó. F de 2 é igual ao quê? F vai estar 2 ao quadrado, que é igual a 4. E f de menos 4, e menos 2, no caso simétrico, vai ficar menos 2 ao quadrado, que também é 4. Aí tu verificou para um elemento específico que as imagens são iguais. Mas visualmente você tem que olhar para o gráfico. É mais importante você olhar para o gráfico objetivamente. Se estiver espelhando com relação ao eixo x, sim, ela é uma função par. Tudo bem? Respondi a tua pergunta? Não generalize. É muito cuidado para generalizar. Sim. Beleza? Aí vamos lá. Função ímpar. Eu vou botar essa função ímpar mais clássica que tem, é que a gente chama de função linear, que é um caso da função do primeiro grau. A gente vai chegar lá. Então, vê que interessante. Olha para cá. Eu vou dar a ideia logo para vocês. Olha, vocês estão conseguindo visualizar aqui a função? Quer que eu dê um zoom? Dá para ver? Quer que eu dê um zoom? Aqui dá pra ver. Dá pra ver, professor. Pronto. Então, olha para o x igual a 1 aqui, ó. O x igual a 1, qual é a imagem dele? 2, né? Não é? X igual a 1, Sim, imagem 2. Olha para o x igual a menos 1, o simétrico dele agora. Olha para o x igual a menos 1, a imagem é quanto? Menos 2. Então agora é o contrário, percebe? Olha o que vai acontecer. Função ímpar, elementos simétricos do domínio possuem imagens agora simétricas. Ou seja, acontece isso daqui, ó. F de x igual a f de x igual a menos f de menos x, ou seja, também vai ser o simétrico da imagem. E aí, a simetria está com o que a gente chama de relação à origem. A simetria é a relação a um ponto. Simetria com relação à origem. Por quê? O que é que acontece, minha gente? Vocês estão olhando para minha câmera agora? Eu vou explicar agora como é que você rebate. Vê, vocês estão olhando para minha câmera? Todo mundo está olhando para minha câmera? Olha para cá. sim. Ó, Sim. aqui, ó. Imagina que você está aqui, o primeiro e o segundo quadrante. Terceiro e quarto, certo? Imagina que cada mãozinha dessa que eu estou colocando aqui, primeiro, segundo, terceiro e quarto, tá bom?
Então, o que vai acontecer? Ó? Quando você está fazendo simetria com relação à origem, como é em relação a um ponto, você tem que rebater duas vezes. Lá na função par, eu só fazia isso, né? Pegava o que estava no primeiro e no quarto, ou no terceiro e no quarto, e, desculpa, no segundo e no terceiro, e fazia assim, né? Pá, rebatia, né? Porque ela com relação, o espelho era com relação ao y, né? Aí ficava fácil de você rebater. Sendo que agora a simetria é com relação a um ponto aqui. Aí o que é que vai acontecer? Ó? Tu vai ter que rebater primeiro para cá, como se estivesse para o y, e depois você vai rebater para baixo. Então você rebate uma vez. Vixe, não entendi. Calma, olha para cá, olha para minha mão. Vou ficar repetindo. Você rebate uma vez para cá e depois você rebate uma vez para baixo. Olha para minha mão. Rebate como se estivesse rebatendo para o y, sobre o y, e depois o que você rebater, rebate para baixo. Vê se não faz sentido, ó. Se tu rebater aquela parte dessa função do primeiro grau ali, ó, que a gente vai ver muito isso. Se tu rebater aqui, ó, com relação ao o que está à direita ali no primeiro quadrante, tu rebate para a segunda, certo? E depois de tu rebater da segunda, tu Entendi. rebate da segunda para a Tipo, terceira. bate e vira controle a mão. Isso, exatamente. Então, Valeu. professor, eu preciso ficar decorando isso? Não, isso é só uma dica para você visualizar, assim, você ter aquela pegada visual, sabe? Mas você tem que garantir, para você ver que uma função é ímpar, você vai saber já de antemão, eu sei que essa função, nesse estado, ela é ímpar. Eu sei que a função seno, ela é ímpar. Eu sei que a função cosseno, ela é par. Então, vocês vão ter esses estados, mas eu preciso apresentar para você o que é ser ímpar e o que é ser par. E a reflexão vai ser sobre a origem. Tudo bem? Vamos fazer exercício agora, revisando tudo, que é o mais importante, né? Então, vamos lá pegar os casos? Eita, vamos fazer um monte. Ó, vou pegar esse aqui primeiro, tá? Deixa eu ver se eu deixei aberto aqui, deixei. Pronto. Ó, cá. Letra A aqui do exercício que a gente tá fazendo. Bem, no menor já tá doendo muito. Ó, ó. Vamos fazer tudo, tá? Vou relembrar tudo aqui, ó. Olha pra minha mão. São 6 coisas, né? Eu acho. Vamos ver. Domínio, imagem, estudo de sinal, comportamento, tipologia e paridade. Certo? 6 coisitas pra gente aprender e brincar. Tudo bem? Então, vê que interessante. Quando eu defini essa função aqui, o que é o domínio dela e o que é o contradomínio dela. Domínio dela aqui, né? De A Sim, até B. Lembra que a gente falou que, gente, uma função, ela sempre vai estar apresentada assim, ó. Domínio de uma função por contradomínio de uma função, não é? Ou seja, isso aqui ele está dizendo para você o que é o conjunto partida, ou o domínio, né? Que a gente sabe que vai ser igual ao conjunto partida, e o que é o conjunto chegada, que é o contradomínio. Tudo bem? De onde está saindo, de onde está chegando as flechas. Tudo bem? Até aí, tudo bem? Devagarzinho e repito, perguntem. É muito importante vocês perguntarem. Quem é o contradomínio dela, então, minha gente? Alguém fale, por favor. o contradomínio de AB é CD. De C até D. Lembre que isso aí é intervalo, tá, gente? Então, tirem essa. Intervalo, né? No intervalo, tirem o I e coloquem A. Entendeu? Porque você está pegando todos os pontos Entendi. entre C e D, e eu estou pegando todos os pontos entre A e B, que é intervalo. Certo? Então, estou pegando. Professor, esse Fala. gráfico, Esse gráfico. eu tô vendo que, tipo, A se liga a C e B também se liga a C. Mas D, eu não tô vendo, tipo, uma ligação entre nem A e nem B. Uhum, exatamente. Perfeito. Não dá, na verdade, você tem um elemento aqui que ele não explicitou, né? Pode ser é um elemento que está entre A e B que você não sabe qual é, mas tem uma ligação, sim. Porque senão teria uma bola aberta aqui, certo? É como seria seria tipo A dividido por B? Não necessariamente, só se isso fosse, você garantisse que isso aí é simétrico, mas não dá para garantir, por enquanto. Entendi. Entendeu? Mas não dá para garantir. Você só sabe que tem um elemento aqui que você não sabe qual é, que está se ligando a D. Mas ele está se ligando a D. Senão teria uma bolinha aberta aqui que estaria dizendo assim, ó, esse elemento não faz parte. Não está se relacionando um cara aqui com D, por exemplo, entendeu? Mas como a função está toda pretinha, ou seja, está toda contínua nesse intervalo, todos os pontos estão tendo, todo x está tendo imagem nesse intervalo, o que é que acontece? Ela está participando. Esse pontinho daqui, sei lá, deixa eu imaginar que seja um F. F está se relacionando a D, entendeu? Tudo bem? Entendi. Ó, então vamos lá, gente, me ajudem aí. Bora, para exercitar, eu quero que todo mundo participe.
Domínio da função. Quem é o domínio da função? Primeiro pontinho. AB. A, AB. A, AB. De A a B. Tudo bem? Fechado. Fechado porque a gente sabe que esses dois extremos aqui, ó, do domínio estão participando da função. Então, existe um x que tem imagem C e existe um b que também tem imagem C. Tudo bem? Gente, isso aí é função? É função, né? Porque perceba que todo elemento do domínio está tendo imagem. E cada elemento do domínio só possui uma única imagem. Se você traçar retas verticais, só atinge quantos pontos? Um ponto. É função. Ó, imagem, por favor. Imagem da função. Qual é a imagem da função? Lembra? A gente rebate a função sobre o eixo y. É como se eu fizesse aqui, ó. Só lembrando, deixa eu botar de azul aqui, ó. Vou botar de azul. Achar domínio, né? Eita, bexiga. Peraí. Ó, cadê? A gente rebate de azul aqui, ó, para achar domínio. Ou seja, seria de quanto? Daqui até aqui, não é? E a gente rebate sobre o eixo y. O quê? Para achar a imagem, né? Que seria da onde até onde? Do D, que entra o D, até onde? Até o C, né? Maravilha. Então, ó, colocando aqui em imagem, vai ser do C até o D. Gente, vê que interessante. Eu já sei se ela é injetiva ou ela é subjetiva, mas vai chegar lá. Qual era o próximo ponto que a gente falava mesmo? Estudo do sinal, né? Lembra disso? Vamos lá. Sim. Então, vamos lá. Estudo do sinal. Estudo do sinal. Vê, gente. Essa Eles estão função positivo, né? estritamente positivo, perfeitamente. Ó, mas vamos fazer as perguntas. Essa função assume valores negativos? Alguém pode me responder? Não. Vocês percebem que toda essa função está definida em qual quadrante? Ixi, Qual é? terceiro? Presta Não, quarto atenção. quadrante. Presta atenção. Qual é o quadrante que ela está? Lembra que o x está positivo e o y está positivo. Que quadrante é esse, minha gente? Ih, eu Primeiro. Quem foi quem falou? Quem foi falando? Parabéns. Errei. Primeiro quadrante. sei. Parabéns. Gente, primeiro quadrante. No primeiro quadrante, x é positivo e y é positivo. Ou seja, y, vocês estão vendo que o gráfico só está no primeiro quadrante. Ou seja, o y é só positivo. Então, ela não vai assumir valor negativo. E ela não vai assumir valor o quê? Nulo, né? Porque ela não, em nenhum momento aqui neste gráfico está passando pelo x. Concorda comigo? Não está Sim. passando pelo x aqui. Ou seja, ela não tem, visualmente, raízes. Se passar pelo x, a gente sabe que é uma raiz, mas não está passando pelo x. Então ela não tem raízes. E agora só vai ser o quê? F, ela é maior do que zero, né? Ou seja, a função é positiva para todo x elemento de quem? Do domínio, né? Todo domínio vai ser o quê? Y positivo. Então posso colocar assim, do domínio de F, ou posso colocar assim, ó, para todo x elemento de quem? A, B. Certo? Ó, vamos para cá agora. Estudo sinal, beleza. Alguém quer que eu repita? Professor, Fala. esse azul para baixo significa o quê? Então, para todo x, ou seja, é como se dizer assim, ó, para qualquer x que eu pegar, o x não é sempre o domínio que eu estou pegando o x, né, no domínio? Ou seja, para qualquer Sim. x, imagina que o domínio seja um bingo, certo? Uma aquelas caixas de bingo. E dentro do domínio tem um monte daquelas bolinhas, cada bolinha um x. Para qualquer x, para todo x que eu pegar ali, que eu aleatoriamente pegar, pum, peguei um x dentro daí do AB. Para qualquer x que eu pegar, concorda comigo que independente do x que eu pegar, vai ter imagem positiva? Sim. Então, ela é positiva para todo x que eu pegar desse domínio, dessa caixinha. Matematicamente falando, é assim. Para todo x, ou seja, para qualquer x que eu pegar daí. Eu estou usando essa nomenclatura para vocês se acostumarem, pode ser que vocês encontrem. É só isso que eu vou usar, assim. Para todo, para todo, para todo. E intervalo, né? Para a gente falar de intervalo é assim. Beleza? Entendeu? Posso continuar? Ou quer que eu repita essa parte? Eu repito. Não? Tudo bem? Pode continuar, foi porque eu perdi essa aula. Mas dá uma olhada também nas anteriores. Eu vou ficar repetindo aqui o tempo todo, não se preocupa não. Tá. Ó, estudo do sinal, beleza. Aí comportamento, né? Agora? Comportamento. Isso aí foi tudo da aula passada. Ó, comportamento. Vê que interessante, minha gente. Eu vou dizer que aqui é F, tá bom? Para ficar didático. Aqui é F. Esse pontinho aqui entre A e B é F.
como a gente estava assumindo. Então, vê que interessante. Alguém pode me dizer quais são os comportamentos que essa função assume, por favor? Alguém lembra da aula passada? Comportamento é o que, professor? Eu fico a aula passada. Calma que tu vai sacar. Decrescente. Vai, fala. Decrescente. Vê, tu concorda comigo? Lembra como é que a gente analisa comportamento? É sempre como se a gente estivesse andando na função da esquerda para a direita, como se a gente estivesse aumentando o x, não é? Então, eu vou colocar de quê aqui, minha gente? Vermelho, pronto. Ó, percebe que, ó, olha a setinha. Amarelo. Não tem, quer dizer, tem, mas eu vou colocar aqui, ó. Percebe que ela tá assim, ó. Ela tá crescendo e depois ela faz o quê? Ela decresce, né? Sim. Sim. Onde é que acontece a troca de comportamento? Aqui nesse ponto, percebe? Sim. A gente vai ver que isso acontece muito numa função de segundo grau. A gente chama isso de vértice. Mas, ó, presta atenção. Ela assume dois comportamentos, concorda comigo? Então, ela começa a crescer e depois ela começa a decrescer, não é? Então, o que é que acontece? Ela vai ser crescente e depois vai ser decrescente. Como é que eu escrevo isso? Ela não vai ser constante, né? Ela não fica constante em nenhum momento. Então, ela vai ser f é crescente para todo x de novo. Agora a gente vai falar de intervalo. De onde a onde ela é crescente, minha gente? De A AF. a F, perfeito. Então, para todo x, elemento de quem? De A a F. Por que, professor, você deixou aberto? Lembra que eu sempre deixo aberto em comportamento, porque no ponto, eu não sei se o ponto está crescendo ou está decrescendo, né? Então, normalmente eu digo que o quê? A a F sempre aberto. Como assim de A a F? Ó, percebe, ó. Toda vez que eu estou comparando dois pontos aqui diferentes, ó, x1 e x2, elementos de A a F, se eu comparar, ele sempre está crescendo. Ó. Se eu aumentar o x, o y também aumenta. Sendo que a partir de F a B, se eu aumentar o x, o y o quê? Decresce. Então, F é decrescente de onde a onde, gente? De F a B. AB. Perfeito, perfeito. Vamos fazer mais exercício. Quem não está entendendo, é exercício. Vamos fazer exercício. Aí, vamos lá. A gente fez isso que foi que a gente aprendeu na aula passada, não foi? A gente aprendeu domínio, imagem, tudo sinal e comportamento. Aí agora essa aula a gente aprendeu o quê? Tipologia e paridade, não foi? Vamos agora para tipologia. Tipologia. Quer saber se a função ela é o quê? Injetora ou sobrejetora ou se as duas sendo objetora. Vamos lá. Para ser injetora, tem um jeito fácil de descobrir. Lembra que eu falei? Basta que a gente trace o quê? Linhas horizontais, não é? Se a gente traçar linhas horizontais na função e tocar em um ponto, acabou, ela é injetora. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou tentar traçar aqui de azul, tá bom? Depois eu deleto, tá bom? Mas porque vai ficar meio ruim. Ó, tracei aqui. Se eu traçar retas horizontais aqui na função, em quantos pontos eu atinjo a função, minha gente? Quantos pontos eu atinjo a função? 2. 2 pontos. Quais são os 2 pontos? Qualquer ponto que você pegar aqui, ó, por exemplo, nessa reta eu tracei desses 2 pontos, não é? Nessa reta aqui eu tracei nesses 2 pontos. Isso quer dizer o quê? Qual é a ideia disso, gente? É que existem o quê? 2x com a mesma imagem, concorda comigo? 2x com a mesma imagem. Isso quer dizer que elementos diferentes do domínio estão possuindo a mesma imagem. Essa função, ela não é injetora. Tudo bem? Sobrejetora, né? Calma, ela não é, tô falando de injetora ainda. Injetora, ela não é injetora. Certo? A retinha não teria que ficar, tipo, ali em cima do D? Em cima do Ou D. não? Não, tem que ser pode ser uma reta que, se você analisar, se você colocar a reta exatamente aqui no D, exatamente nesse ponto, ele só possui eita, bexiga. Ele só possui o quê? Uma imagem. Ficou meio troncha a minha reta, viu, minha gente? Mas enfim. Ó, o D, tudo bem. Ela seria, se a gente analisasse só o D, ela só teria o quê? Ela seria injetora, beleza. Mas a gente não pode só analisar para um ponto, tem que ser para todo o domínio, percebe? Então eu preciso traçar a reta todas as retas paralelas em todos os pontos aqui do domínio. Então quando eu traço aqui, ó, em qualquer reta horizontal, nesse intervalo daqui, o que é que acontece? Vai sempre traçar em 2 pontos. Então existem vários x se relacionando com o quê?
com a mesma imagem. Então, no caso, só pode ser dentro do intervalo, né? Tem que Tipo, ser não em todo... fora. Né, não fora. Se tu colocar uma reta horizontal aqui, por exemplo, não tem sentido, entende? Não, tipo assim, eu digo não fora, tipo assim, em cima do D, em cima do C. Mas o D e o C, eles participam. Então tu tem que colocar neles, entende? Sendo que você não pode colocar só neles, entendeu? Porque você está analisando Entendi. todo o intervalo que você está querendo descobrir, entendeu? Ó, no D, beleza, funcionaria, ela seria só injetora. Mas no C também já não seria, porque ó, A e B tem imagem C, entende? Se você colocar exatamente aqui em cima do C, você já descobre que ela não é injetora, entendeu? Ô, Matheus, é como Fala. se entre D e C, vamos supor se fossem números. Era Uhum. como se fosse entre D e C tivessem números aí, entre um e outro, não é isso? Sim, se aqui fosse, por exemplo, sei lá, 5. Eita, bexiga, deixa eu botar aqui. 5 e 2, certo? Então é como se só um elemento tivesse imagem 5 e dois elementos tivessem imagem 2, percebe? Então não, você tem que colocar em todos os pontos, tem que colocar retas paralelas em todos esses pontos aqui, tá? Não somente no 5 e não somente no 2. Porque você tem que pegar todos os pontos de imagem, né? Por aquele intervalo de imagem que você colocou. Ou seja, resumidamente, não é injetora, né? Você pode colocar aqui, não injetiva, por exemplo. Eu não sei se tem hífen, eu acho que não tem hífen, vou colocar. Não é injetora. Certo? Aí eu Deixa eu pergunto, estar. é sobrejetora? O que é ser sobrejetora? É o quê? Quando o contradomínio é igual ao quê, minha gente? A imagem, não é? Quem é o contradomínio nesse caso aqui? O contradomínio é esse cara aqui, ó, que a gente já viu, ó. CD, né? Pessoal, Da forma como ela está definida. Sim. Fala. Alguém perguntou? Como tu repetir aí pra mim? Repito. Mas deixa eu terminar a parte de sobrejetora agora. Vê, vocês concordam comigo que o contradomínio é CD? Lembra que essa aqui é a anotação da gente informa domínio e contradomínio? O contradomínio é CD. E a imagem, minha gente, é quem? CD, não é? Ó, são iguais? Sim. É sobrejetora. Sim. Não é sobrejetora? Contradomínio da função é igual à imagem da função. São dois conjuntos exatamente iguais. Tem que ser exatamente igual. Ela é sobrejetora. Como é que é ser injetora, minha gente? Lembre-se, injetora é toda vez, preste atenção, que a ideia de ser injetora é que ela não faz curvas, ela não faz essa ondulatóriazinha assim. Por exemplo, ela na função do segundo grau, ela não cresce e decresce. Veja que ela é função, mas ela não é injetiva porque ela vai e volta. A ideia de ser injetora por exemplo, ela ser estritamente crescente, ela ser estritamente decrescente, ela só crescer ou só decrescer. É a ideia de você estar traçando retas horizontais e só traçar em um ponto, percebe? Funções que crescem e decrescem, geralmente, não são injetoras, percebe? Porque a ideia de ser injetora é ela só, por exemplo, crescer, 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 crescer. Decrescer, 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 decrescer. Toda vez que você traça retas horizontais, você só vai atingir em um ponto a função. Entende? Quando você verifica aqui que quando você traça retas horizontais na função, e essa função atinge em dois pontos, desculpa, as retas horizontais atingem dois pontos, você garante que ela não é injetora. Entendeu? A gente vai ver casos de funções que são injetoras, não são sobrejetoras e não são injetoras, que esse é o caso, ou são as duas. Tudo bem até aí? Tudo. Eu tirei a dúvida que alguém pediu para eu repetir, que eu repita de novo. Repito. Mais uma vez. De novo. De novo, de novo. Vão ter outros exemplos, tá, gente? É mais importante a gente ir para os exemplos. Ela não é injetora, mas Ela. ela é sobre, né? Exatamente. Exatamente. Porque ela não é injetora porque, tipo, é, do domínio, do Hum. único domínio, tem dois contradomínios, né? Aí não pode, né? É assim, ó. É como se tivesse Ah, assim. no caso é do domínio para só dois domínios para um contradomínio, né? Isso, exatamente. É 2x se relacionando com y. Isso aqui
Pode, é função, mas não é ser injetora. Percebe, ó? 2x aqui, imagina A e B. Ó, Uhum. x igual a A tem igual a C, não é? A imagem de A é igual a C. E a imagem de B é igual a C. Como se, ó, A e B estão se relacionando com C. Entende? E isso não é ser injetora. É como se para eu ser injetora, A tem que estar se relacionando com um cara e B tem que estar se relacionando com um cara distinto de A. Diferente de A. Entendeu? De boa? Vou passar, tá? Ó, para De boa. finalizar, paridade. Paridade. Pronto. Cadê? Paridade. Eita, deixa eu ver aqui. Vê só, minha gente. Ó, antes de tudo, queria mostrar para vocês que para a gente analisar a paridade, a gente tem que ter o que a gente chama de intervalos simétricos. Por quê? Porque, pela própria definição que a gente fez, não foi, minha gente? Porque a gente pega elementos simétricos do domínio sempre para analisar se é par ou se é ímpar, não é? Então, por exemplo, vê, nesse domínio aí só tem elementos positivos, percebe? Só tem A e B, de A até B, só tem números positivos. Claramente já não vai ser par e nem vai ser ímpar. Por quê? Para ser par ou ímpar, eu tenho que rebater, tem que ter simetria com relação a y e tem que ter simetria com relação a origem, tanto para tanto para ímpar. Então, antes das. O que é que eu estou querendo mostrar para vocês? Para a gente dizer que uma coisa é par ou ímpar, o domínio tem que ser simétrico, ou seja, sei lá, de -2 até 2, de -3 até 3, de -4 até 4, de -5 até 5. Tem que ser uma coisa simétrica, porque é só assim que a gente vai conseguir se analisar se uma função tem espelhamento ou simetria com relação ao y ou com relação à origem. Então, nesse caso aí, nem adiantaria eu chegar para você e dizer assim, ó, vamos pegar elementos simétricos. Não tem elementos simétricos aqui no domínio, percebe? Todo mundo aqui é positivo. Depois eu vou colocar exemplos de números, mas se eu não colocar aqui uma coisa mais teórica para vocês entenderem, que aqui, ó, de A até B, se está à direita de X, é tudo positivo, entende? Então, antes de mais nada, eu vou colocar aqui não é par e não é ímpar, porque o próximo exemplo fica melhor. Ó, colocar outro exemplo aqui para vocês entenderem. A garganta daqui a pouco morre. Pegar esse aqui, não. Cadê? Olha esse daqui, maravilha. Pega esse daqui. Olha que interessante. Olha só. Quais são os 6 passos, minha gente? Por favor, alguém fala aí. Eu esqueci dos 6 passos. Eu adoro quando as pessoas me lembram os passos. Quais são os 6 passos? Domínio. O que mais? Domínio. Bora. Domínio. Imagem. Imagem. Estudo final. Estudo sinal. O que mais? Comportamento. Comportamento. O que mais? Tipologia. Logia. E o último? Paridade. Paridade. Perfeito. Lembre-se, minha gente, para você estudar uma coisa bem, para você passar por todo esse processo de aprendizagem, a melhor coisa que você tem é você botar na sua cabeça um mapa mental. Mapa mental que eu digo, você sabe exatamente o que você está estudando. Você não fica perdido no que você está estudando. Por exemplo, quando eu vou estudar matemática, o que é que eu preciso estudar em análise do comportamento? Essas 6 coisas, entende? Então, estruture como eu tento estruturar para você esse plano assim de estudo. Não adianta você estudar as coisas emboladas, assim, tipo, ler as coisas sem você estar estruturando o que você vai ler em seguida, percebe? Então, a primeira coisa antes de vocês estudarem é vocês planejarem o estudo de vocês. Vão por mim que vocês se acostumarem a vocês planejarem, tipo, montarem assim, sei lá, vou estudar história antiga. Quais são... Eu gostava muito de estudar história, por exemplo, fazendo cronologia, sabe? Das coisas que aconteciam. Eu estudo matemática quase parecido, assim, de tipo, vou estudar PA, por exemplo. E futuramente a gente vai chegar lá. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Primeiro, entender o que é uma PA. Depois, termo geral de uma PA. Depois, saber como é que eu pego esse termo geral e utilizo para outras coisas. Depois, fazer a soma dos termos. Depois, fazer a questão de soma dos termos. Assim, sabe? É um passo a passo. Não é para você decorar, é porque na sua cabeça vai ficar organizado. E aí você não se perde na hora que você estiver fazendo uma questão, na hora que você estiver pensando, raciocinando. É muito mais estruturado, sabe? Então, só para dar dicas, assim, para vocês entenderem, sempre estudar com organização. Então, vamos lá. Ó. Por exemplo, vamos lá, me ajudem. Qual é o primeiro ponto mesmo? Vocês falaram aí? Domínio, né? Domínio. Então, qual é o domínio dessa função? Qual é o domínio dessa 4. função?
4 menos 4. Menos Troca- 4 e 4. Troca Menos o 4 e i 4. por quê? Troca por i por quê? Pelo A, porque tem uma vírgula ali. Isso. Não, mas embolei aqui. Quando a gente está utilizando intervalo, lembra que a gente está pegando todos os números de menos 4 a 4. Então, cuidado, porque a ideia, eu sei que parece uma besteira, mas isso pode confundir sua cabeça. Se você ficar usando i, parece que você está usando menos 4 e 4. Só dois elementos, percebe? Então, eu estou dizendo assim, quando você está utilizando de menos 4 a 4, na sua cabeça você está pegando o quê? Todos os números de menos 4 a 4. Tudo bem, gente? Tentem se atualizar, mas parabéns, é justamente isso. É de menos 4 a 4. Certo? Ó, beleza. Qual é o contradomínio dela? Contradomínio. Contradomínio da função. 8. 8. Não, contradomínio da função. Lembra, uma função, ela está definida no domínio dela para o contradomínio dela. É de onde saem as flechas e de onde chegam as flechas. Olha o sinal aqui, ó. É uma função g com domínio de menos 4 a 4 e contradomínio qual? 0. De 0 a 8. 0 a 8 é o quê? Imagem. Contradomínio. Contradomínio da função é o quê? Os possíveis valores para y. Quem é os possíveis valores para y? Tá aqui, ó. 0 a 8. Não. 0. Reais. Reais. Contradomínios são todos reais. Professor, quando ele coloca o real, ele quer dizer o quê? Quer dizer que pode ser qualquer valor aqui, ó, da reta y. Qualquer valor desse. A função pode assumir valores. Qualquer valor real. Lembra que eu falei para vocês que a reta y e a reta x são todas reais? São retas reais. Então, quando ele coloca o contradomínio sendo real, quer dizer aqui, ó, que os valores que ele pode assumir aqui no contradomínio, o conjunto chegada, é qualquer valor o quê? Real. Entende? Agora, quando eu pergunto para vocês qual é a imagem da função, lembra que domínio de uma função é eu colocar a sombra dela sobre o eixo x, né? Ou seja, vai ser de menos 4 até 4. Sendo que imagem de uma função é o quê? É o espelhar a função sobre quem? Sobre o eixo y, não é? Então vai de 8 até, ou desculpa, de 0 até 8. Professor, como assim? Domínio, desculpa, imagem contra domínio. Lembra, gente, na função, o conjunto partido, imagina que isso aqui seja o x. Eu vou colocar como x, que são os possíveis valores para o x. E eu vou colocar o contradomínio, que são os possíveis valores para y. Sendo que imagem da função é o seguinte, só os valores entre 0 até 8, aqui, ó, é que estão sendo o quê? Imagem. Existe um monte de cara ali, que é o contradomínio, que ficou de fora. Percebe? Que o Y tem valores que não foram utilizados. Professor, que valores não foram utilizados? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui Ô, amarelo. professor, já pode descartar ser subjetora, né? Perfeito! Que lindo, que lindo. Eu vou bater palma aqui, velho. Parabéns, parabéns. Minhas palmas aí, sinta minhas palmas para você. Muito bom. Orgulhoso, orgulhoso. Aí, por que ela falou isso? Porque, vê, gente, olha o que sobrou. Sobrou essa galera todinha daqui, ó. Daqui pro escambau do menos infinito e do 8 pro escambau do mais infinito. Isso tudinho aí não está sendo usado, percebe? Coloquem na cabeça de vocês que contradomínio, que é esse cara daqui, ó, não é a mesma coisa que imagem. Imagem é aquilo que realmente está participando da relação. É aquilo que realmente está entrando, que as flechas estão chegando. Mas não necessariamente esse contradomínio é igual à imagem. Quando o contradomínio é igual à imagem, a função ela é sobrejetora. Entenderam? Vamos fazer mais coisa. Calma, vou chegar lá. Deixa eu apagar aqui. Ó, imagem da função que eu acabei de fazer é o que, minha gente? E quanto a quanto? De 0 a 8, né? Isso, do 0 a 8. Gostei do A, viu? Gostei do A. Perfeito. Aí, vê. Agora é o quê? Estudo sinal, né, minha gente? Estudo sinal. É. Do sinal. Vamos lá. Essa função está em quais quadrantes? Quais quadrantes ela participa?
Primeiro e no Isso, segundo. perfeito. Como é que ela descobriu isso? Ó? Lembra que os quadrantes são definidos na forma anti-horária. Ó. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, não é? No primeiro e no segundo quadrante, a gente tem, no primeiro, no caso, né, a abscissa positiva e a ordenada positiva, não é? No segundo quadrante, a gente tem a abscissa negativa, não é? X negativo, né? E Y o quê? Positivo ainda, né? Então, ela está assumindo valores o quê? Positivos, né, de Y, sendo que tem um ponto que é raiz. Como assim, professor? Tem um ponto onde ela tangencia, porque ficou, como eu risquei pra caramba, ficou meio feio. Deixa eu ver se eu pego aqui de novo, rapidinho, meu gente. Ó, vê só. Olha para esse ponto aqui, ó. Esse ponto que tá aqui, ó, é x igual a zero, y igual a zero. Lembra que estudo do sinal é dizer o quê? É dizer aonde y é positivo, aonde y é negativo e aonde y é o quê? Zero. Não é? Tudo bem? Y Tudo vai bem. ser igual a zero se somente se o que aconteceu. Ou seja, a função vai ter raiz na hora que ela tangencia, gente. Tangenciar é você. Imagina, sabe quando você tá na água, assim, na água, e você só pega assim, ó, dá um toquezinho na água e pega uma gotinha dela, pronto, é tangenciar. É você tocar uma única vez sobre o eixo X. Isso é tangenciar o eixo X. Então só tem um ponto aqui onde tangencia, onde toca em um ponto, que se chama raiz da função. E quando é que isso acontece? Quando x igual a quanto, gente? X vai ter que ser igual a Zero. quanto? Zero. Ó, ele está passando exatamente pela origem. Ele tangencia exatamente a origem. Isso quer dizer o quê? X igual a zero. Certo? Agora, f ou y, tanto faz, ela é maior do que zero para todo x elemento de quem? Vê, presta atenção. Do menos 4 até o zero, o y é positivo. E do zero até o 4, o y também é positivo. Professor, ela está decrescente, sim, mas decrescente é uma coisa, positiva é outra, né? Ela pode estar decrescente aqui, ó, mas ela não deixa de ser positiva, né? Ela não chega a ser negativo o valor aqui. Lembre que aqui, ó os valores de y, positivo, 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 aí chega zero, aí menos, 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 que é tudo negativo, né? Então, todos os y dela aqui são positivos, sendo que lembre-se que vocês não podem esquecer que o zero ele é negativo. Então, como é que eu denoto isso? Eu denoto assim, ó, do menos 4 até o zero aberto é positivo, concorda comigo? Mas eu não posso incluir o zero. Por que eu não posso incluir o zero, professor? Porque o zero é o quê? A imagem também é zero. Isso não é ser positivo. Zero não é ser positivo, viu, gente? Zero é nulo. Quando, em questão de sinal, temos três coisas, temos três possibilidades. Ou uma coisa é positiva, ou uma coisa é negativa, ou outra coisa é nula. Certo? São três possibilidades. Então, essa possibilidade aqui de ser positiva é de menos 4 a zero. E aí eu coloco esse aqui, ó, esse símbolo de união. Teoria dos conjuntos. Eu sei que vocês podem não estar muito familiarizados, mas a ideia de você unir dois conjuntos não é a ideia de somar, mas é o quê? Pegar os elementos de um, pegar os elementos de outro e formar um único conjunto. Então seria de unido, calma, de 0 até 4. Porque, professor, você tem que. É como se eu estivesse tirando o zero, percebe? Eu não estou incluindo o zero a partir do momento que eu faço dessa forma aqui. Sim, fala. Aí. Só pode repetir a questão do zero, eu me perdi totalmente. Vê, por exemplo, é porque tu não pegou o estudo do sinal. Deixa eu pegar outra função aqui. Ó. Essa função aqui. Essa função aqui, percebe que ela está passando pelo eixo x? Sim. Quando ela passa pelo eixo x, exatamente nessa abscissa, que eu não sei quanto é que é, só sei que está entre menos 3 e 0, mas quando ela passa por aqui, eu garanto a você que ela tem uma raiz. O que é raiz de uma função? Raiz de uma função é todo x que possui o quê? Y igual a quanto? Zero. Percebe que todo ponto aqui do eixo x tem y igual a zero. Se tocou o eixo x, se passou pelo eixo x, é raiz. Entende? Por exemplo, cadê outra função? Essas funções aqui não tem raiz. Só essa daqui e essa que tem raiz. Deixa eu pegar numa função do segundo grau. Eu queria mais exemplos. Imagina aqui, ó. Deixa eu fazer um para tu aqui. Espera aí. Ó.
Estudo dos sinais que o senhor fala. O senhor gravou essa aula ou foi da semana passada? Da semana passada, não gravei. Mas vê, Ixi, mas vê. Presta atenção. Imagina uma função aqui. Imagina que essa seja uma função do primeiro grau, certo? Que a gente vai ver. Talvez tu esteja acostumado e já viu. Em qual momento ela intercepta o x? Aqui, né? Vê se tu entende agora. Tá aqui uma função do primeiro grau, x e y e x, plano cartesiano. Nesse ponto aqui é o que a gente chama de raiz de uma função, porque ele passa pelo eixo x. Nesse ponto, qual é a ordenada dele? Me diz, qual é a ordenada dele? A ordenada. A abscissa, vou dizer aqui, imagino que seja 3. Qual é a ordenada dele? como assim, professor? Quando a gente está definindo um ponto no plano de cartesiano, a gente não diz que é x e y, a abscissa e a ordenada? Sim. Então, a abscissa dela é 3. Qual é a ordenada? Se aqui é a origem, ó. Ordenada, como é que a gente diz a ordenada de um ponto? Lembra na primeira aula de função? Então, como é a ordenada de um ponto? Como é a ordenada de um ponto? A gente pega Cheguei o tarde na ponto... primeira aula de função. Quê? Na aula de função eu cheguei tarde, só Eu peguei no gravei, finalzinho. eu gravei a aula de função, tá lá no link, mas eu vou mandar de novo o link da aula. Ó, o que é que a gente faz? A gente pega o ponto e projeta sobre o eixo Y. Ou seja, vê, se eu pegar o 3 aqui e fizer, é como se eu estivesse fazendo a sombra dele, ó, sobre o eixo Y. Então, se eu olhando aqui para o 3, da direita para a esquerda, não vai cair no zero do Y? Então, é como se todo ponto no eixo das abscissas aqui, ó, qualquer ponto daqui, qualquer ponto daqui, tem algum valor de x e a ordenada, obrigatoriamente, dela é quanto? Zero. Zero. E a todos esses pontos, se uma função passar por algum ponto desse, a gente dá um nome especial, que é o quê? Raiz. Ou seja, é aquele valor de x que torna o y o quê? Zero. Entendeu? Por isso que a gente chama esse nome no estudo de sinal de raiz. Toda vez que um ponto, que é uma função, passar pelo eixo x, tangenciar o eixo x, cortar em mais de um ponto o eixo x, aqueles pontos são chamados de quê? Raízes da função. Para todas as funções, professor, todas as funções têm não todas as funções têm raízes, mas No caso, quando ela tem é raiz, quando, fala. no caso é quando aparece o valor de x, mas não vai aparecer o valor de y, não é isso? Não, aparece, que é zero, o y. É a Mas, única... tipo assim, uma exposição, chega uma prova que tá só tá aí, e tipo, diz pra dizer quem é x e quem é y. Aí eu vou olhar o y, assim, no geral, e não vai ter numeração, né? Isso, então, tipo, vai ser zero. Não necessariamente o que não vai ter numeração, entendeu? A ideia é você tá cortando o eixo X. Se tá cortando o eixo X, obrigatoriamente, quando tu pegar a imagem daqueles pontos que estão no eixo X, vai dar no zero do Y, entendeu? Ele não precisa colocar que não tem numeração, percebe? Porque ele já sabe ali que aquilo ali é a origem. Aquilo ali já é a origem do plano, que ali é o X igual a zero, Y igual a zero, não é? Se você andar para a direita do X, aumenta o X. Se você andar para cima no Y, aumenta o Y. Ali é o zero, é onde começa o X e onde começa o Y, percebe? Sim. Então, quando qualquer ponto daqui do X, ó, se tu projetar qualquer ponto no X para o Y, vai ter Y igual a zero. Quando eu digo do sinal, esses pontos aqui, ó, quando um ponto, imagina que não é essa... Caramba, peraí. Aqui, achei. Imagina que eu estou passando aqui, ó. Imagina que essa reta que está passando aqui, sei lá, o X é igual a 8. Esse ponto é x8, y0. Como a função está passando nesse ponto daqui, esse ponto é x0, y0. Percebe? A função está vindo aqui, tangenciou esse ponto e subiu. Entendeu? Não. Melhorou? Alô, alô? Rebeca? Eu vou assistir a aula, eu não tô conseguindo entender não, muito não. Mas É porque tem que a pessoa tem que reveja, passar. reveja a aula também de função. Mas vamos fazer mais exercício aqui você ir pegando. Vê só. Vamos lá. Vê. Tu vai entender que pegar os exercícios aqui agora. Vê só. Vamos fazer exercício. Então, acho que eu vou ter que... Pronto, estudo sinal. Beleza. Aí agora, o que eu vou fazer é o quê? Comportamento, né? Rebeca, me diz.
Da esquerda para a direita, tu percebe que ela decresce e depois cresce? Imagina Sim, que tu tá andando da esquerda para a direita. Vê só. Agora. Ó. Cadê, caramba? Pega a bexiga. Cadê? Ó. Oxente. Que estranho. Ah, é porque tô escrevendo nessa aqui, ó. Pronto, vai. Ó. Imagina que eu tô andando da esquerda para a direita, como se estivesse andando, um carinha andando aqui na função. Pá. Sempre da esquerda para a direita. Ou seja, ela vai decrescendo e depois ela para e começa a crescer, não é? sim. Então, olha para cá. De onde a onde ela decresce? Olha no X. Comportamento. No zero. Então, de onde a onde no X? Vê, olha para o X agora. Não olha para o Y. Então, do -4 ao zero, ela está decrescendo, percebe? Não estou E olhando para o depois Y. do zero ao 4 da crânio. Isso, exatamente essa pergunta. Então, por exemplo, ela é crescente, F. Decrescente. Isso. Ah, mas ela vai ser crescente de onde a onde? Aí eu boto De aquela 0 a notação, menos, ó. de De 0 a 4. de -4 a. Eita, desculpa, crescente eu botei, Não, não foi? professor. Eu vou botar Foi crescente primeiro. crescente. Eu tava na cabeça da crescente, desculpa. Foi mal. Então ela é crescente de onde a onde? De 0 a 4. Aí como é que eu coloco isso matematicamente? Eu coloco assim, ó, para todo x, é elemento de quem? De aberto em 0 até 4, certo? Aí agora, eu vou colocar ela decrescente, né? Que também tem que colocar. F é decrescente para todo x, elemento de quem a quem? De -4 até 0, não é? Que a gente tinha falado. A ideia você pegou, que é o mais importante. Essa nomenclatura, não fique tão com medo, não. Fica assim, tipo, ah, beleza, aceite ela por enquanto e vá trabalhando ela. Porque você tem que trabalhar, exercitar para você pegar a nomenclatura. Mas a ideia que é o mais importante é você pegar a ideia de quê? Ó, do -4 até o zero, eu sei que ela decresce. E do zero até o 4, ela está decrescente, ela tá crescente. É isso que vocês têm que Sim. pegar, certo? É muito mais importante isso do que a Professor, nomenclatura. Fala. voltando para esse estudo de sinais aí, o senhor botou que F era maior que zero no -4 a zero, Uhum. mas o -4 não está na parte negativa do X. Presta atenção. Quando eu estou falando estudo do sinal, eu não estou falando X. Lembre-se, gente, diferencia, eu estou falando Y. O Y sempre vai ser o quê? Positivo aqui, ó. Olha para o Y. Hum. Estudo do Ah, tá. sinal é o quê? A gente analisar os valores de Y. Ou seja, quando o Y é maior que zero, ou F é maior que zero. Quando o Y é igual a zero, ou F é igual a zero. Ou quando o Y é menor do que zero. Sendo que o Y não é menor do que zero em nenhum momento, percebe? Nenhum momento a função está aqui embaixo, ó, no terceiro ou no quarto quadrante. Então, tipo, você nem já coloca no o menor que zero. Ela é igual a Entendi. zero quando x igual a zero, e ela é maior que zero do x igual do -4 ao zero, que é quando ela está decrescente aqui, mas ela também é positiva. Ela é decrescente e positiva. E ela vai ser Uhum, positiva, ou seja, y vai ser maior do que zero, também do zero ao 4. Percebe? entendi. Então, cuidado, é sempre você fazer a distinção, porque a pergunta é sobre o x, certo? Mas você está se referenciando no y, entende? Você está querendo, Entendi. tipo, o y é maior que zero, de x igual a tanto a tanto, percebe? É uma análise Uhum. sobre o x, mas com base no y, entendeu? Beleza. Qual faltou o quê, minha gente? Faltou quais coisas pra falar? Alguém me diz aí? Tipologia Isso. E paridade, né? e paridade. Vamos lá. Essa função, ela é injetora. Não. Por que ela não é injetora? Pode você me responder? O que é que a gente faz para identificar se uma função é injetora, minha gente? Fala aí. Porque ela vai passar por 2 pontos, aí já não vai ser mais injetora. Isso. Se eu traçar retas horizontais, o que é que acontece? Como ela falou, passou por 2 pontos, ó. Ó, se eu traçar retas horizontais aqui, o que é que acontece, minha gente? Lembre-se que eu tenho que fazer por todos os pontos. Beleza que se eu passar aqui, exatamente aqui no eixo X, ó, é um ponto só, né? Mas se eu passar nos É. outros, o que é que acontece? É tudo 2 pontos. Se é 2 pontos, eu já garanto a você que o quê? Gente, tem 2x se relacionando com y. Isso não é injetividade. Então ela não é injetora. Uhum. Beleza? Alguém não entendeu isso e quer que eu repita? Posso continuar? Responda aí, tá, gente? Por Pode. favor. Ó, e sobrejetora? Sobrejetora é o quê, minha gente? O que é ser sobrejetora?
O que é ser sobrejetora? Alguém me lembra? Quando o contradomínio... É, Quando Quando a o imagem é domínio igual da à imagem. Isso, literalmente igual, tá? Contradomínio, literalmente igual à imagem. Quem é o contradomínio? É isso, professor. O que? Desculpa, fala de E novo. não dentro da imagem, né? Desculpa, cortou de novo. Fala de novo, por favor. Dizendo, não pode sobrar elementos na imagem, né? A sobrejetora. Isso, não pode sobrar elementos no contradomínio, certo? Que a imagem, lembra que a imagem tá dentro do contradomínio, né? Então, não pode sobrar isso aí, no caso, para ela ser sobrejetora. Quem é o contradomínio? Me responda vocês, quem é o contradomínio? Olha lá para a definição da função. Domínio por contradomínio. Quem é o contradomínio? Os Os reais. Perfeito, os reais. os reais. Os reais é a reta y todinha, concorda comigo? Reta y todinha. Os reais é isso aqui tudinho, que eu risquei de vermelho e verde, não é? Isso aqui tudinho. Sendo que, olha, o que é imagem? O que é imagem? Zero De 0 a 8. de 0 a 8. Ó, imagem de 0 a 8. Isso aqui, um é igual, literalmente igual ao outro. Um é igual, literalmente igual ao outro. Imagem é igual ao contradomínio. Vê, gente, de 0 a 8 é os reais todinho. Não, tem mais. Tem muito Não. mais, não é? Não é. Pronto, não é sobrejetora. Só isso. Por quê, minha gente? Sobrou muita gente. Sobrou muito infinitos números. Mas para pensar. O que eu estou dizendo para você, quando eu uso essa nomenclatura, é o quê? Gente, y pode assumir qualquer valor real, certo? Tudo bem? Então, é isso que eu estou dizendo para você. Sendo que minha imagem, ou seja, os valores que eu realmente assumi, foram de quanto a quanto? De 0 a 8. Eu deixei de usar um monte de gente, concorda comigo? De 8 para cima e de 0 para baixo. Não foi? Foi. Concorda comigo? Então ela não é sobrejetora. Tá aí um caso de uma função que ela não é injetora e não é sobrejetora. Tudo bem? De boa isso? Posso passar? Pode. Posso? Beleza. Qual é a outra coisa que eu vou usar para vocês? Qual foi a outra? Paridade, né? Paridade. Ó, paridade. Ela é uma função par. Sim. Isso. Como é que eu verifico que uma função ela é par? O negócio da mãozinha. O negócio da mãozinha. Perfeito, Rebeca. Diz aí como é o negócio da mãozinha. Diz aí. Você tem que pegar de um lado e planar no outro. O Y Boa. é o espelho, né? Isso. Pega aí o primeiro quadrante, gente. Faz na mão, como a Rebeca falou. Pega aí o primeiro Eu fiz quadrante aqui, aí e deu faz certo. o... Pum! Você vê Deu certo. exatamente que vai ser o espelho. E olha para o domínio. Gente, olha para o domínio. Olha que maravilhoso. Olha que maravilhoso. Ó, o x igual a menos 4. Qual é a imagem do x igual a menos 4? 8, não é? 8. Qual é a imagem do x igual a 4? 8 8. também. Então, o que é que cai naquilo que a gente falou? Elementos simétricos do domínio possuem o quê? Imagem igual. Entendeu? Elementos simétricos do domínio, ou seja, x e menos x tem a mesma imagem. 4 e menos 4 tem a imagem o quê? 8. Então, isso assim, geometricamente, tem essa consequência de ser simétrico com relação ao eixo y. Perceba que o domínio, agora a gente pode falar de paridade, que o domínio ele é simétrico, que eu falei para vocês, percebe? Agora, o domínio vai de um extremo, menos x, que no caso é menos 4, até x, que é 4. Então, a gente pode falar de simetria. E uma coisa que é par, já não é ímpar. Só tem uma função que é par e ímpar ao mesmo tempo, que eu vou dizer já para vocês qual é. Mas, vê, não tem... Se você... Presta atenção. O que é ser ímpar? Ser ímpar é elementos simétricos do domínio também possuírem imagens simétricas, não é? Agora é o contrário. E a simetria seria com relação ao ponto. Percebe que, olha para minha mão, como é que eu faço que é ímpar? Eu rebato para cá, não é? Como se fosse o y, o espelho no y, e depois rebato para baixo, né? Faço assim para baixo, né? Ó, faço o livro e depois faço para baixo, ó. Tchum. Se você ver, não vai dar uma simetria com relação ao ponto, né, gente?
Elementos simétricos do domínio não possuem imagens simétricas, que não é função ímpar. Então, uma coisa que já é par, já não foi ímpar. Tudo bem? Beleza? Então não é ímpar, mas é par. Certo? Alguém tem dúvida nessa parte? Quer que eu repita? Eu Sim. tenho, Deus. Tu tem? Tu tem? Quer que eu repita o quê? Fala. Isso aí que Essa você falou. Ah, tu não entendeu a parte da reflexão do ímpar, foi? Eu fui. Pronto, vê. O que é uma função ser ímpar? Lembra do que é uma função ser ímpar? Deixa eu voltar aqui pro slide, para tu ver se tu lembra. Ó, uma função ser ímpar é o quê? É elementos simétricos do domínio, por exemplo, 1 e menos 1, tem imagens também simétricas. Olha para o 1, nesse caso aqui, ó. Olha para o 1. O 1 tem imagem 2. E o menos 1, que é o simétrico do 1, vai ter imagem menos 2. Entende? Então a função ser ímpar é parecida com a par, sendo que agora os elementos simétricos do domínio, em vez de terem imagens iguais, vão ter imagens o quê? Também simétricas, percebe? Também vai ser o oposto um do outro. Entendeu? A imagem também vai ser oposta. E para acontecer isso no vai ser tipo gráfico, negativo, é o quê? um lado positivo, um lado vai ser tipo no primeiro quadrante e no terceiro quadrante, né? Sim, ou pode ser, por exemplo, o quê? No segundo e no quarto. Também pode ser E no ímpar. quarto. Aquele negócio da mão, né? Só que é ao contrário. Exatamente. O que é que você faz? Ó, você olha para como é que é como é que é simetria com relação à origem. Vai ser um pouco diferente porque a simetria antes era com relação ao y, né, que era uma reta, era mais fácil, era só rebater sobre a reta. Aí o espelho é a própria reta, ó, tá vendo? Onde está minhas mãos. Mas quando a função é ímpar, você tem que fazer duas coisas, é dois rebatimentos, ó. Você pega aqui, rebate, ó, do primeiro para o segundo, como se estivesse fazendo com a pá, e depois você faz esse rebatimento para baixo, ó, do segundo para o terceiro, ó, tá vendo? Se você fizer nessa função aí, ó, pega o primeiro quadrante aí, rebate para o segundo, e do segundo rebate para o terceiro. Vai dar certinho, percebe? Sendo que só tem um caso que eu falei para vocês. Professor, no caso, vai ficar assim a mão, ó. Deixa eu mostrar o senhor. Vai ficar assim, né? Deixa eu ver tua coisinha, cadê? Fala, faz aí. É tipo, tá aqui, Ah. aí vai fazer. Calma, professor, eu me perdi. Ah, assim. Vê, olha pra minha mão. Todo mundo olha pra minha mão. É assim, ó. Deixa ela. O plano aqui, ó. Tá vendo meu plano? O plano é exatamente Sim. entre minha mão, que eu não tô coçando, ó. Tá vendo? Todo mundo tá vendo? Uhum. Ó. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou rebater, ó. Como se eu estivesse fazendo a do segundo grau, certo? Ó. Tô rebatendo, não é? Aí agora, como se eu É. estivesse no segundo quadrante, no terceiro. Aí depois eu faço isso aqui, ó. Rebato pra baixo, ó. Tá vendo? Assim. Isso. Rebato pra baixo. E aí o que acontece? São dois rebatimentos, porque é com Entendi. relação a um ponto. Mas, gente, a ideia de vocês visualizarem simetria com relação ao ponto é vocês olharem esse caso, que a função, geralmente, ele passa pela origem, mas ela possui essa simetria com relação ao ponto. E, basicamente, é o quê? Elementos simétricos do domínio possuem imagens simétricas. De dica, o que eu digo para vocês é que se uma função é par, ela já não vai ser ímpar. Só tem um caso, que é a função nula, que eu vou mostrar para vocês futuramente, certo? Que é par e ímpar ao mesmo tempo. Mas, de geral, fora isso, você pode generalizar dizendo que uma função é par, já não é ímpar. Como é que uma coisa vai ter simetria com relação a y e em relação ao ponto ao mesmo tempo? Entendeu? Tu entendeu isso que eu tinha me perguntado? Quer que eu repita de função ímpar? Tudo bem? Eu esqueci teu nome. Foi Sueli. Sueli, tu entendeu? Mas Sueli? depois eu assisto o vídeo do eu dei adiantamento aí. Sim, senhor. Ó, Tem um monte de. calma, mas, gente, é muito conceito e a gente vai ver muita função ainda. Eu gostaria do seguinte, mais importante do que do que eu fazer aqui agora, eu queria que vocês, ó, treinassem isso aqui, ó. Refazessem esses últimos exercícios aqui do slide, A, B, C, D, E, F, e fizessem toda essa análise que a gente aprendeu, desde domínio até o quê? Tipologia, paridade e tipologia, que foi hoje que a gente aprendeu, tá bom? Revisem as duas aulas que a gente utilizou e, por favor, refaçam também as outras que a gente tinha feito, ó, dos exemplos, ó, para encontrar domínio, imagem, tudinho aqui, tem um monte de exemplo anterior. Então, vocês precisam meter a mão na massa. Cadê? Eu vou parar de gravar aqui